março deste ano, a famosa personagem Mônica, criada por Maurício de Souza, completará 50 anos. A Turma da Mônica esteve presente na infância de boa parte dos brasileiros. E o De Tudo Um Pouco foi conhecer duas histórias especiais de leitores da revista em quadrinhos. Bem, nós estamos com a Raquel, que tem em sua casa cerca de 100 exemplares da Turma da Mônica. Raquel, eu posso dizer que você é uma apaixonada pela Turma da Mônica? Sim, apaixonada pela Turma da Mônica e pelo Maurício de Souza. Agora me fala, quando foi que você foi apresentada a essa paixão? Desde a minha infância, né? A minha mãe é professora também, né? Por isso eu também sou professora. E ela sempre me incentivou, né? A ler, a conhecer personagens diferentes, historinhas, literatura e também histórias em quadrinhos. Sempre elas participaram da minha vida, né? Então foi assim que eu comecei a conhecer a Turma da Mônica. Eu aposto que o pessoal de casa deve estar super curioso para saber o seguinte: quando você era criança, você se identificava com algum personagem do Maurício de Souza, da Turma da Mônica? Ó, na verdade eu me identificava com duas personagens. Uma delas era a Mônica, certo? E também a Magali, porque eu sempre gostei de comer, bastante. Então a Magali eu achava super engraçada essa questão dela sempre querer comer. Todo mundo sonhava com aquela melancia. A melancia da Magali, todo não mundo é? achava maravilhoso. Sim. Aquilo lá. E a Mônica, porque a Mônica é muito geniosa, né? E eu também era bem geniosa quando eu era criança. Eu lembro meu pai... Era bem brava, igual a Mônica. Eu era brava. Pegava os meninos lá, Isso. Metia o coelho, né? Qual é o nome do coelho? O coelho, o Sansão. Ah, o Sansão. O Sansão. Eu não tinha um Sansão, mas eu tinha um cachorro que eu chamava de Sansão, né? E o meu pai, quando ia ao supermercado comigo, eu queria sempre produtos da Turma da Mônica, shampoo, hidratante pro corpo, porque eu achava que a Mônica tinha esses produtos de fato, então eu também queria, né? Engraçado da criança é que quando ela lê, não é? Ela entra naquele mundo de fantasia, mas aquele mundo também diz respeito ao mundo próprio dela, não é? Então é como se fosse um espelho, há uma identificação, certo? Então o Cebolinha, o Cascão, eu tinha primos, não é? Pequenos também, assim como eu era. E por causa desse tipo, né, de identificação, é importante a gente falar pro pessoal de casa que a gente tem que tomar cuidado, né, com a referência que a gente está passando para as crianças. Com certeza. Né, que é um ponto um tanto quanto, digamos assim, polêmico, né? Porque polêmico. Da mesma forma que a gente tem aqui um material fantástico para você colocar na mão de uma criança, a gente tem muito exemplo por aí hoje em dia de revistas que não trazem boas coisas, que tem uma temática de violência, né? Às vezes até mesmo uma temática relacionada a essa área do apelo sexual, e é muito importante ter esse cuidado, né, na hora de entregar para a criança uma revista. É verdade. E mesmo sendo a Turma da Mônica, né, que aparentemente é uma história aí, né, infantil, é tão bonitinha, eu acredito que os pais precisam sim estar atentos, ler a historinha antes e ver se a criança, né, ela pode ler essa historinha, mesmo sendo lúdica assim, né, tão bonitinha, porque nós sabemos que por trás de todo o discurso há uma ideologia percorrendo, não é? Verdade. A Turma da Mônica, jovem também. Acho que os pais sempre têm que estar atentos a essa questão. Ainda hoje, pra você se sente inspirada ao ler uma história em quadrinho? Sim, eu acho bem divertido, principalmente agora que o Maurício de Souza, né, ele começou a lançar a Mônica Jovem, certo? Então ele tem acompanhado aí, né, a evolução dessas crianças que leram por um tempo e agora elas são adolescentes e podem continuar aí com as histórias. E o interessante é a grande sacada do Maurício de Souza, porque as histórias, os HQs, na verdade, as histórias em quadrinhos dele quando era para criança, olha, é diferente, tá vendo? É colorido, né? Tem uma historinha bem chamativa para criança. E aqui já é em formato de gibi. Ó, desculpa, de mangá. Tá certo? Legal. Olha que diferente. Já é um formato, digamos assim, mais atual. É mais atual, porque hoje os adolescentes, eles têm se interessado muito pela cultura japonesa de histórias. Então os mangás, eles têm realmente tomado conta aí do pedaço, né?
estou com a Gláucia, que é pedagoga e tem uma história super interessante sobre a Turma da Mônica para contar. Gláucia, como foi que você conheceu as revistas do Maurício de Souza? Bom, minha paixão pela Turma da Mônica vem de muito cedo. Eu era muito pequenininha e dava nome às minhas bonecas de Mônica e era bem novinha mesmo. E com o passar do tempo, né, no que eu entrei na fase de alfabetização, minha mãe, que também é professora, ela tinha receio do meu contato com o gibi. Porque ela achava que ia induzir ao erro, não seria um material adequado para leitura, né? Ela tinha um pouco de problema pensando que você ia começar a falar igual o Cebolinha. Ou então escrever errado, alguma coisa assim, né? Ou, então, as pessoas achavam que para ser um bom leitor tinha que ler bons livros. E que o gibi, de repente, ia distrair, ia provocar um leitor assim preguiçoso. Mais tarde eu descobri que esse probleminha que a minha mãe tinha com o gibi da Turma da Mônica não era muito por causa da leitura escrita, não. Era porque eu já tinha personalidade muito forte. Eu era do tipo mandona, briguenta, enfrentava a coleguinha na escola, punha a meninada pra correr. E ter a Mônica como heroína ia ficar um pouco complicado, né? Então ela, né, queria te proteger para que você pudesse não ter a Mônica, enfatizar essa como Mônica que já vivia dentro de mim. De você, né? Exatamente. E ainda tinha mais um probleminha. Eu tinha um mau hábito oral. Eu chupava dedo na época, então fiquei com a mordida aberta, com os dentes bem projetados. Minha mãe sempre xingava, vai ficar feia igual a Mônica. E no fundo eu gostava, né? Resolvi vai ficar dentuça. Isso, aí os coleguinhas chamavam de dentuça. Eu só não tinha coelhada na época, né? Mas batia nos coleguinhas também, corria atrás e xingava. Não tinha um coelho, mas arrumava qualquer coisa que via na frente. Cresci mais um pouco e eu estudei pedagogia, formei em pedagogia, trabalhei um bom tempo na área da educação. Você chegou num ponto crucial, porque você como profissional da educação também pode responder uma pergunta pra gente referente à importância, né, do lúdico que tem os quadrinhos e também a importância do pai que está em casa, né, ele se preocupar com o quê? Com a questão da segurança por trás daquilo que é dado para a criança. Porque a criança é uma esponja, né? Uma esponjinha, ela suga tudo, ela aprende, né? Tudo que ela vê, ela aprende muito mais com o exemplo do que com a palavra, não é isso? Exatamente. Então, como é que a gente poderia, no caso, inserir um quadrinho, um gibi na vida de uma criança sem prejudicá-la? Bom, depois dessa paixão da infância e esse conflito, será que eu posso ler mesmo Turma da Mônica? Isso vai me fazer bem, vai me fazer mal e tal? Eu comecei a ver que isso seria já na fase adulta e depois na área profissional, percebi que seria um material assim excelente de apoio pedagógico. E eu usei Turma da Mônica durante todo o tempo que eu trabalhei com alfabetização e até mesmo o gibi, quando vem nos almanaques, vem aqueles passatempo, aquelas brincadeirinhas assim que é para despertar atenção, cognição e todo esse cuidado que esse material tem, que é voltado para a criança, tudo isso eu aproveitei. Mas eu fiquei sabendo o seguinte, que você gostou tanto da Turma da Mônica que resolveu se vestir de Mônica. Isso é verdade. Foi? Conta pra gente como foi essa história. Por eu ter essa história da infância, que eu já era uma menina totalmente Mônica, vamos dizer assim, já era mandona, já era líder da minha turminha, eu cresci assim com esse desejo de ser a Mônica por um dia, né? Então, no que veio a Turma da Mônica Jovem, que os desenhos são mais próximos da fisionomia humana, né? Eu achei interessante, principalmente a capa desse mangá aqui, ó, número 6. Eu falei assim, gente, por que não fazer cosplay da Mônica? Eu já estava fazendo cosplay de tantos outros personagens de filme, desenhos japoneses. Explicando pro pessoal de casa, o cosplay, na verdade, é você se vestir, né, de algum personagem, né? Alguém que gosta muito do personagem, vai lá, a pessoa se veste a caráter e tem o seu dia do personagem. Isso, eu costumo falar que o cosplay é um teatro de competição. Você se caracteriza do personagem e depois você se inscreve num concurso para interpretar esse personagem.
né? Então, por 1 minuto, você tem que fazer jus àquilo que você está vestido ali, né? É uma competição. Por 1 minuto, você é quem você admira. Exatamente. E aí foi a vez da Mônica. Fiz o cosplay da Mônica, inspirada na capa do mangá, porque você não pode pegar alguma coisa aleatória, o cosplay tem que ser fidedigno ao personagem. Montei uma historinha de 1 minutinho para apresentar. Depois chamei algumas amigas para fazer uma apresentação em grupo um pouquinho maior, né? E tipo, matou a vontade. Fiz a Mônica, comprei o meu coelhinho, eu também tenho um Sansão, não dou coelhada em ninguém. Bem, o nosso papo foi maravilhoso, eu espero que você aí de casa tenha gostado também. E para você, pai e mãe, independente do gibi que você for dar para sua criança, você sempre tem que estar acompanhando. E se preocupar, é claro, com as histórias. Histórias que possam passar caráter, que possam passar lições de vida, histórias que possam ajudar no desenvolvimento do seu filho. Deus abençoe você e até a próxima.